Esta conferência será gravada agora. Oi, Rômulo. Boa noite. Tudo bem? Friozinho bom, né? Vamos aquecer com a química. Tem alguém deitadinho aí embaixo da coberta assistindo aula? Ah, é, Pedrinho? Bom, né? Tá vendo? Tecnologia, tá vendo? Tá sempre é possível utilizá-la de diferentes formas, né? E de formas positivas em muitas vezes. Então, vocês estão aí na casa de vocês, né? Antigamente não tinha essa opção, a gente tinha que estar lá presencialmente. Claro que a gente sente falta disso também, né? Mas em algumas situações, né, às vezes por falta de tempo, deslocamento, uma aula online, né, contribui muito. E por conta da pandemia, principalmente, faz necessário isso, né? Se não fosse a internet, a gente estaria aí muito isolado, digamos assim. Mas é muito bom estar com vocês, podendo contribuir, né? Mesmo que seja de forma remota, assim, contribuindo aí com o aprendizado de vocês. São 8h04, já foram lá no grupo chamar e avisar que a aula já vai começar? Deixa eu mandar mensagem aqui também. E aí, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Posso mandar mais uma listinha de exercícios? Lembra que eu comentei que ia mandar uma por semana? Cadê a galera, hein? Oi, Jaque, boa noite. Tudo bem? Tô aqui, ó, no grupo chamando o pessoal. Tudo bem, professora. Que bom. Tava assistindo a aula do professor William? Tava assistindo a aula do William. Aí Sabe deu um como é, né? intervalinho. Sim. Quarta-feira é essa loucura. Dose dupla, né? William e Neide. Mas é bom pra gente, que a gente aprende dobrado. É verdade. E o William ali na teoria, e eu venho ali com a química, com as fórmulas. Obrigada, O meu Rômulo. filho tá aí, viu? Então, gente, é para chamar o pessoal lá, né? Os amigos de vocês, se vocês puderem comentar lá. Estamos em 18. Podemos melhorar esses números, né? Será que é o friozinho, gente? Tem galerinha já aí, ó, embaixo das cobertas, dá também para assistir a aula, né? Né, Pedro? Eu gostava muito de estudar minha época, né, de concurso, de colégio. Eu cansava muito com a perna sentada, ficava deitadinha estudando. Sempre gostei muito. O problema é que aí às vezes a gente tira uns cochilinhos, volta. Pedrinho, desde 4 horas, assistiu literatura. Entrou o William, frenético como sempre. Uma enciclopédia, né? Sabe tudo muito e com muita qualidade. Um espetáculo. E agora química. Caramba, hein, Pedro? Tem que ganhar uma estrelinha.
Você também tá deitado, como que vai jogar um balde? Tá falando pra você mesmo, né? Oi, Neide, tudo bem? William? Oi, William. Boa noite. Tava falando aqui que eles têm alunos aqui que tá desde 4 horas assistindo aula. Assistiu literatura, assistiu você e agora química. Uma estrelinha, hein? São os que passam, né? Mas De... eu estava notando que pouca gente, né? E a gente botou só química no teu grupo. Vamos ter que fazer uma análise aí, sacudida na galera, porque muita gente precisando de química nas entrevistas. Por isso até que eu botei exercício ontem. A gente está investindo em química terça, quarta, sexta, e a galera não tá bom para esses 20 aí, né? A minha aula Sim, tinha mas 42 na minha aula. O pessoal de pois é. medicina, eles estão presos lá, na vida deles. Uhum, Mas tem muita gente que só uhum. porque tá friozinho, chovendo, acha que tá de folga, entendeu? Pois é. Tem uns aqui que estão embaixo da coberta, acabaram de falar que estão embaixo da coberta e estão assistindo, né? Então, assim, de forma remota, a gente tem essa possibilidade, né, de estar de uma forma mais confortável. A questão é estar acompanhando a aula, é importante. Não, tudo bem. Deixa eu só falar uma coisa. Quem tá com você é a Thaís ou a Thaís Maria? Thaísa. Thaís, não esquece de botar o link da aula de amanhã para eles, tá? Tá bom, Filosofia e pode deixar. Sociologia. E o simulado também, que o simulado tá bombando, né? O simulado já passou de 80 inscritos. Isso é bom. Maravilha. Vou nessa. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Neide. Obrigada, William. Boa noite. Isso aí, Rômulo. Aproveitando tudo, né? São tantos desafios, gente. Imagina a correria de vocês. Mas pensem que é uma fase, né? Então, já já vocês vão passar dessa fase. E já está na reta final, falta o quê? 30, 40, né? 40, 45 dias para a prova do Enem. Então, assim, daqui a pouco passa. Então, essa reta final aí, vocês produzam força que vocês nem, né? Pode até pensar que não tem, mas vai dar tudo certo e vocês vão conseguir. Não tenham dúvidas. Isso mesmo, confiança, sempre. A gente vai fazendo a nossa parte e as coisas vão acontecendo. Bom, já passamos aí 11 minutinhos. O que vocês acham da gente começar? Galerinha que foi entrando depois vai pegando aí no meio do caminho, como a aula está sendo gravada, né? Depois pode estar assistindo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando das funções inorgânicas. Para quem estava na aula passada, a gente comentou sobre funções orgânicas, lembra? Falamos das funções oxigenadas, falamos das funções nitrogenadas. O outro pacotinho de funções são duas: funções oxigenadas, que já fechamos, e agora são as funções inorgânicas, tá? As funções inorgânicas, quando fala de funções inorgânicas, tem que lembrar das 4 principais, que são ácidos, bases, sais e óxidos, certo? E o que quando cai, né, e com frequência cai essas funções, é muito importante que vocês tenham em mente características de cada uma. Saiba diferenciar o que é cada uma. Quando a gente for estudar, por exemplo, óxido é sempre
uma molécula binária, ou seja, com 2 átomos distintos, onde um tem que ser oxigênio. Como o nome já sugere, ó, óxido tem oxigênio, certo? Aí a gente vai ver sais. Aí tem que lembrar de característica dos sais. Opa, o sal é sempre derivado, né, de é formado a partir de um ácido e uma base. E aí pega o cátion ali da base e o ânion do ácido e forma o sal, a gente vai estar vendo. Característica do ácido ter hidrogênio, característica da base ter hidroxila. Então, assim, isso que é fundamental. Não tenta decorar todos os nomes de ácido, porque é muita coisa. Tem que ir pouco a pouco. Primeiro saber diferenciar uma da outra, como que se dá a nomenclatura dos mais importantes, só para associar. Ok? E vamos ver exemplos, né, e questões do Enem, como aborda esses assuntos. Certo? Podemos começar? Bom, tem a bela tabela periódica, que sempre vai ser útil para a gente, por isso que eu deixei aqui. Se a gente fizer necessário, a gente consulta ela para pegar, né, alguma informação. Então, assim, quando fala de tabela periódica, não pode mais, na altura do campeonato, ser um bicho de 7 cabeças. Temos que lembrar de todas as características importantes ali que envolve a tabela periódica, né? Onde ficam os metais, onde ficam os ametais, saber que a família está na vertical. Tá mexendo aqui um pouquinho, pessoal? Só para botar o conector aqui. Tá sempre na vertical. São os grupos ou famílias, né? E esses grupos e famílias estão organizadas com características semelhantes. Então, todos que estão ali na última família de azulzinho, por exemplo, que são os gases nobres, têm características semelhantes, assim como os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, estão organizados aqui nesse pacotinho, nessa família ou grupo, porque têm características semelhantes, ok? E eles são organizados aí em número atômico, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí falou das funções inorgânicas, são as 4: ácido, base, sais e óxidos. Ok? As funções, né, químicas, antigamente acreditava-se que substâncias orgânicas eram aquelas que se originavam de organismo vivo, vegetal e animal. E funções inorgânicas seriam de origem mineral. No entanto, verificou-se que isso não era plenamente correto, pois grande parte das substâncias orgânicas pode sim ser sintetizada em laboratório, ok? Ou mesmo vir de organismo, né, não vivo. Hoje em dia, esses grupos são conceituados da seguinte forma: substância orgânica corresponde àqueles compostos que derivam do elemento carbono, isso a gente falou bastante. E substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos, tá? E aí, quais são as principais funções? Tá? Ali, desculpa, de novo, ácido, base, sais e óxidos. Tem que estar em mente quando falar das funções inorgânicas. A primeira que a gente vai falar são os ácidos. Professor, o que eu preciso saber de ácidos? Apesar da gente ter, né, no nosso organismo, no nosso estômago, a gente tem um ácido clorídrico, HCl, que ajuda ali na digestão dos alimentos, e muitos produtos de limpeza. Então, a gente tem contato com ácido, né? Só que a gente vai estudar ali como que é a fórmula química, como se dá o nome, ok? Então, os ácidos, eles têm facilidade, né, de ter algumas características para classificá-lo. Vamos lá, ó. Compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa. Possuem hidrogênio, que é liberado como cátion quando dissolvido. Vamos parar aí já falar. Vamos falar sobre isso. Olha só. O que quer dizer, ó, liberado como cátion? Um exemplo, a gente acabou de falar do ácido clorídrico que a gente tem no estômago, ó, o HCl. Imagine ele sendo dissociado em solução aquosa. Quem é o H? Ele vai se dissociar em H+, ou seja, é o cátion. E lembra que tem que zerar? Aqui é mais um
o Cl é -1. O cloro, menos. Então, aqui é o cátion e aqui é o ânion. Tudo bem? Cloro, muito bem. Então, o cloro é -1. Então, você sempre, né, digamos assim, uma das definições de ácidos, existe um leque muito grande, a gente vai abordar aqui alguns, né, não todas as definições de ácido, as mais importantes, que informa isso. Olha, para ser um ácido tem que liberar um cátion, que é H+, certo? Possui elementos químicos H+, do lado esquerdo ligado a ametal, ó. Cloro não ametal, lembra lá na tabela periódica? Ele está lá mais à direita, perto dos halogênios, dos gases nobres, né? São os compostos halogenados, o cloro, tá na família 7. Então é por isso que ele adora ganhar um elétron aqui, ó, para parecer com um gás nobre, com 8 elétrons na última camada. Aí tem o ácido cianídrico, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido carbônico, enfim, tem muitos ácidos. Características: boa condução de eletricidade em solução aquosa, sabor azedo, como do limão, por exemplo. Os elementos que formam ácidos se formam por ligações covalentes e ganham elétrons. No geral, por que a ligação covalente? A ligação que compartilha elétrons, a gente já conversou sobre isso. Vamos lembrar dela aqui, ó, H com seu único elétron, que é da família 1A, e o cloro, que é na família 7A, então tem 7 elétrons na última camada. Aí o cloro sozinho não está estável, o hidrogênio sozinho não está estável. Mas a partir do momento que faz a ligação covalente, o hidrogênio fica com 2 elétrons, né, que é compartilhar a ligação covalente compartilha o elétron. E o cloro, que antes só tinha 7, ao compartilhar umzinho com o hidrogênio, ele também ganha o do hidrogênio, então ele fica com 8. Então o hidrogênio fica estável igual o gás hélio, com 2 elétrons, e o cloro com 8 elétrons, beleza? Geralmente muda de cor, muda a cor de certas substâncias, né, como indicadores ácido-base, que são substâncias orgânicas, reagem com base formando sal e água, através de uma reação que a gente chama de reação de neutralização. Então aqui, ó, se eu tenho um ácido e coloco frente ao ácido uma base, que a gente vai estar vendo em breve, sempre leva à formação de sal e água, tá? Essas são os produtos de uma reação que envolve ácido e base. Libera, outra característica do ácido, libera hidrogênio quando reage com metais. Por exemplo, ó, ácido clorídrico na presença de zinco. Ele faz aqui, ó, uma simples troca. E aí, o que a gente tem aqui? Cloreto de zinco formado e liberando o gás hidrogênio. Ok? E aí, processo de ionização. O que é isso, professora? É a capacidade dele ali em meio aquoso, né, formar os íons, tá? E o que a gente tem? Quando o ácido entra em contato com a água, ele se ioniza e libera o H+, né? Que é o próton aqui, ó, H+. Então já vimos, ó, HCl, libera o H+, HF, libera o H+, certo? H2SO4 também vai liberar H+, tá? Agora, a gente pode classificar os ácidos como ácidos que têm oxigênio, que a gente chama de oxiácidos, e ácidos que não contêm oxigênio, que a gente chama de hidrácidos. Então, aqui, ó, a HCl tem oxigênio? Não. Então, ele é um hidrácidos. HBr, um hidrácido. Hidrogênio com boro, com bromo, tá? HF também não tem oxigênio. Então, olhou para a molécula, né, que tem a característica de ácido que a gente vai aprendendo aqui ao longo dos slides. Não tem hidrogênio, não tem oxigênio, hidrácidos. Apresenta oxigênio, a gente chama de quê? Óxido-ácidos. Oxiácidos.
E aí, como que a gente pode visualizar? Ó, exemplos. H2SO4, tá vendo? HNO3, ácido sulfúrico, ácido nítrico, H3BO3, tudo ácidos que possuem oxigênio. Se o metal pode sofrer oxidação, pode sofrer oxidação. O metal ele tem facilidade de doar elétron. Quando ele sofre oxidação é quando ele doa elétron. Ele tem essa facilidade, é a característica mesmo do metal. Ok? Por isso que muitas bijuterias, né, facilmente são oxidadas. Diferente de metais nobres, assim como o ouro. Então, depende do metal. Tem metal que é oxidado bem mais fácil, tem outros nem tanto, né? Que são os mais caros. Certo, Romulo? Agora a gente vai falar sobre número de hidrogênio ionizável. O que é isso? O ácido, quando você tem um HCl, quantos hidrogênios que você é capaz de liberar? Somente um, HCl. Você vai ter o quê? Um monoácido, ou seja, vai liberar só um H+. Agora, se a fórmula química aqui, ó, apresentar 2H2SO4, você é passível de produzir o quê? 2, não é isso? No balanceamento, ó, 2H+. Aí você tem um diácido. Triácido quando tem 3, tetrácido quando tem 4 e assim por diante. Tudo bem? Então, é só olhar a fórmula química e visualizar quantos hidrogênios tem, tá? Agora, quando se faz necessário vocês saberem qual ácido é mais forte um do outro, tem duas regrinhas que a gente pode seguir. Primeiro, visualiza o ácido e vê se ele tem ou não oxigênio. Se não tiver oxigênio, vocês têm que lembrar dos ametais, dos halogênios, aquele da família 7A. Lembra? Cloro, flúor, bromo, iodo. Esses halogênios, a maioria, a sequência lá na tabela periódica é isso daqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, certo? E aí o que acontece? Se é no halogênio, ou vai ser forte ou vai ser moderado. Ok? Aqui, ó, o flúor é moderado. Mas por quê, professora? Tem várias definições. Uma simples é que o flúor é o menorzinho. Ele se acopla bem ali com o hidrogênio e dificilmente não libera com tanta facilidade o hidrogênio. Então, o que é um ácido forte? É um ácido passível de se dissolver ali em meio aquoso e liberar com facilidade o H+, certo? Então, se libera com facilidade o H+, é um ácido forte. Se fica ali, né, com grudadinho, com H+, ficando assim, opa, tá bem aqui, não vai não, tá no meio aquoso, mas tá segurando, sabe, com aquele grude. Aí vira um ácido moderado. E tem aqueles que são fracos, que quase não liberam. Então, dentro do hidrácido, você só tem esse dos halogênios, tirando o flúor, que é o primeiro menorzinho, que ele é moderado. Os outros dos halogênios, o cloro, bromo e iodo, são fortes, ou seja, um ácido que libera com facilidade o H+ em meio aquoso, então ele é um ácido forte. E o fraco, todos os demais hidrácidos. Bateu o olho, não tem oxigênio e é um ácido, se não for iodo, cloro e bromo, já sabe que é fraco, tá? Tirando a exceção com o flúor, o ácido fluorídrico. Tudo bem? Então, hidrácido, eu vou saber a força do ácido a partir dos elementos que estão ali envolvidos. Se for do halogênio, se for dos compostos halogenados, flúor, cloro, bromo e iodo, o flúor, que é menorzinho, é um ácido moderado. Cloro, bromo e iodo, um ácido forte.
todos os demais, né, com enxofre, com qualquer outro, vai ser com nitrogênio, que seja, vai ser tudo ácido fraco, tá bom? Agora, com o oxigênio, vou passar... Será, Rômulo, que esse flúor é baixo por conta disso? Porque, na verdade, esse flúor que passa, né, nos dentes, na verdade, é uma composição ali, né? O flúor mesmo, purinho, não. Mas o que a gente... Quando a gente, agora, por outro lado, quando a gente tem o oxigênio, um ácido contendo oxigênio, anota essa regra aí. Vocês sempre vão pegar o número de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênio. Ao pegar o número de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênio, vocês vão obter o quê? Um número, não é isso? Por exemplo, olha aqui para esse ácido aqui, ácido nítrico. Tem um hidrogênio e 3 oxigênios. Sabe qual é a regra? Sempre, ó. Pega o número de oxigênio, ó. Imagina A sendo o número de hidrogênio, B sendo o número de oxigênio. A regra diz que você tem que pegar B e subtrair por A, ou seja, o número de oxigênio, e subtrair pelo número de hidrogênio. Aí você vai ter, olha, as classificações. Se você achar 2 ou 3, vai ser forte. Se achar 1, é moderado. Se achar 0, é fraco. Então, vai ser sempre assim nessa ordem, tá? Essa tabelinha aqui, ó. É bom a gente tá lembrando dela. Então, pegou 3 menos 1, vai dar quanto? 2. Opa, ácido forte. Ácido fosfórico, 4 menos 3, deu 1, tá vendo? É um ácido moderado. 3 menos 3, 0, ácido fraco, tá vendo? Então, assim, é conceito. Valor de ácido, quero saber se ele é fraco, forte ou moderado. Se eu tenho a fórmula química, tenho oxigênio, pego o número de oxigênio, subtrai por hidrogênio. Aí vai achar um valor. Se esse valor for 2 ou para cima, é forte. Se esse valor for 1, é moderado. E se esse valor for 0, é fraco. Ok? Bota aí. Nomenclatura. Nomenclatura, eu preciso que vocês respirem fundo e segurem aí. Para quem está sentado, segura aí para não decolar. Quem está deitado fica mais fácil, né? Né, Pedro? Então, o que acontece? A gente tem as duas nomenclaturas que dissocia. Quando o ácido tem oxigênio e quando o ácido não tem oxigênio. Dos não oxigênio, o que a gente tem? Quando não tem oxigênio, são os hidrácidos. Aí a terminação é hídrico. O que vocês podem lembrar do ácido estômago? Ácido clorídrico. Aí tem a terminação hídrico. Ok? Se é bromo, bromídrico. Porque com bromo vai ser o quê? HBr. É o nome do elemento químico mais hídrico. Sempre anteponha a palavra ácido, né? Porque a nomenclatura do ácido sempre começa com a palavra ácido, nome do elemento, terminação hídrico. Quando for hidrácido. Tranquilo? Ok? Sulfúrico, sulfídrico, desculpa, aqui o enxofre, né? O S de enxofre. Sulfídrico. Se fosse iodo, iodídrico e assim por diante. Agora, o que é o buraco que é mais embaixo, que eu estava mencionando antes? É com oxigênio. Com oxigênio, na maioria dos casos, a gente finaliza com ico. Olha só, quando tem oxigênio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fósforo, fosfórico, cloro, clorídrico, desculpa, ácido clorídrico é sem oxigênio. Ácido clórico, olha só, um clórico porque ele tem oxigênio. Ácido carbônico, são exemplos. Só que tem alguns ácidos que têm várias quantidades de oxigênio. Não são muitos, mas aqui, por exemplo, o enxofre.
Qual é o ácido sulfúrico? Tá aqui, ó, com 4 oxigênios, certo? H2SO4. Agora, se eu pego e visualizo aqui um ácido com enxofre e com 5 oxigênio, ele está com 1 oxigênio a mais da nossa, digamos aqui, a referência do ácido sulfúrico, certo? Aí a gente coloca o quê? O per na frente. Esse per aqui é só para indicar que é aqui ó, aumentou o número de oxigênio. E aí a gente põe o quê? O que é? Era ácido sulfúrico, virou ácido persulfúrico. Tá? Ácido per, nome do elemento, e a terminação ico. Agora, eu tenho a referência do ácido sulfúrico. E se eu H2SO4? E se tiver menos oxigênio? Um oxigêniozinho a menos. Aí vai ser terminação oso. Ácido sulfuroso, por exemplo. Tá? Ácido sulfuroso, porque tem um oxigênio a menos. Tem como diminuir mais ainda, professora? Tem. Com 2 oxigênio. Aí vai ser hipossulfuroso. Ácido hipossulfuroso. Então, sulfúrico, sulfuroso e hipo de pouco, né? Per de muito, tá? Então, é só umas regrinhas que esse slide aí já vou estar enviando para vocês. Se possível, processe depois sozinho, releia e memorizou e acabou. Vamos ver exercício como são cobrados, tá? Ó, funções e aplicações dos ácidos. Por exemplo, o ácido desoxirribonucleico. Lembro quando estava no ensino médio, a professora de biologia falou esse ácido, eu fui para casa para decorar e nunca mais esqueci. É o DNA. Ácido desoxirribonucleico. DNA forma o material genético dos seres vivos. Outro exemplo, esse AAS, né? Ácido acetilsalicílico. Aqui ó, tem a fórmula dessa daqui, ó, utilizado como anti-inflamatório, analgésico, certo? Que nome lindo, Pedrinho. Deitadinho, aí dá para você memorizar. Ácido desoxirribonucleico. Se fala 20 vezes, memoriza. Outro exemplo, ácido nítrico. Aí só umas aplicações que eu coloquei aqui, só para vocês, né, irem se familiarizando, enfim. Ácido nítrico, utilizado como matéria-prima. Professor, eu preciso decorar isso tudo? Não, gente, longe disso. Mas é bom saber, né? Pelo menos ter escutado falar, nem que memorize. Ah, hoje eu consegui associar 2 aqui, tá ótimo. Depois lê de novo e vai associando, que tem muitas questões também que é da vivência, né? Que foi utilizado para, como a gente vai ver um aí, no solo, e aí você já vai associando as coisas. O ácido nítrico, utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivo e na fabricação de plástico, utilizado na fabricação de fertilizante e de compostos orgânicos, um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, certo? É altamente corrosivo e seus vapores são muito tóxicos. Por que da chuva ácida? Porque você tendo lá água, né, no meio, lá na atmosfera, e com alguns óxidos, NO2, por exemplo, você reage o NO2 com água e forma aí o ácido nítrico. Tá? Não balanceado aqui, mas você pode estar formando o ácido nítrico a partir de muitos óxidos que são, quando a gente for chegar lá, se Deus quiser hoje, nas funções, nos óxidos, na última função, a gente vai ver que muitos óxidos, muitos não, né, mas alguns óxidos, né, quando reagem com a água, formam ácidos. Tá? Outro exemplo de ácido, função e aplicação. Ácido carbônico, tá aqui a fórmula dele, ó. Está presente na água com gás e refrigerante gasificado. Ácido acético, presente no vinagre, conhecido desde a antiguidade, quando era obtido a partir do vinho azedo, usado na produção de aspirina, usado para tingir tecido, preservação de madeira, de dissolver gomas.
Ácido clorídrico presente no estômago para participação da digestão, vendido comercialmente como ácido muriático, usado para remover o excesso. Só um minutinho, Rômulo. Ácido clorídrico presente no estômago para na participação de digestão, vendido comercialmente como ácido muriático, usado para remover o excesso de cimento em pisos e azulejos, usado para limpar superfícies metálicas antes de uma soldagem, é corrosivo. O ácido muriático é o ácido clorídrico impuro, ok? Ácido clorídrico, HCl. Ácido cítrico, presente nas frutas cítricas. Ácido cianídrico, utilizado em indústria como plástico, de acrílicos e corantes. Ácido sulfúrico, usado na baterias de automóveis, produção de fertilizantes, agrícolas para produção de adubos, produção de papéis, tintas, plástico, um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, tá vendo? É muito corrosivo. Imagina aqui, ó, o SO3 é um óxido. Em contato com a natureza, né, no meio ambiente, a gente tem o que na atmosfera? Água. Soma isso tudo. H2SO4. Tá vendo? Então, isso que faz tornar ali a chuva ácida. Claro que não cai o ácido em cima da gente, vai dissolver a gente, não é isso, mas a longo prazo, né, há danificações, assim, em estátuas, né, faz mal à vegetação, enfim. Ácido fluorídrico é utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros, né, em automóveis, aquelas letrinhas de numeração que vem assim em vidro de automóvel, janela de ônibus, assim, às vezes a gente vê aquela numeração, que ela é sempre usado. Ácido fluorídrico, né, que ele corrói ali com facilidade. Tanto é que quando a gente compra, ele vem em um suportezinho de plástico, né, em uma, como que chama? Enfim, em uma garrafinha de plástico. Decoração em objeto de vidro, é altamente corrosivo para a pele, ok? E aí, uma teoria, né, nem tanto abordada, mas eu acho que é válido a gente abordar aqui rapidinho, é o seguinte. Lewis, ele propôs uma outra teoria para ácido. Ele comentou assim, ele comprovou, inclusive, né, ele propôs, digamos, que a espécie ácido, ele tem capacidade de receber par de elétron, como, por exemplo, BF3. Tá vendo? Não tem hidrogênio e ele pode ser classificado como ácido. Ele é passível de receber um par de elétron. Agora, a base, ele já classificou como íon ou molécula que é capaz de doar um par de elétron. Então, por exemplo, o NH3 é uma base, porque ele tem um par de elétron aqui passível de ser doado para um ácido, por exemplo. Tá? Então, não tão difundido assim a nível de ensino médio, mas eu quis aqui mostrar para vocês que existe. Tudo bem? Quando a gente fala de ácido, é bem interessante lembrar de uma escala de acidez, né? A gente tem aqui, ó, uma escala que vai sempre de 0 a quanto? 14, certo? É o valor de pH que a gente diz. No 7 é o neutro, aqui, ó, o 7 aqui, neutro. Menor que 7, ó, vai aumentando a acidez. Quanto mais próximo do 0, o ácido mais forte. Quanto mais próximo do 7, o ácido menos forte. Então, por isso que a acidez, ó, cresce aqui, ó, ficando longe do neutro. A basicidade ou alcalinidade também. Quanto mais longe do 7, ou seja, mais próximo do 14, mais básico. Quanto mais próximo do 7, a base é fraquinha, tudo bem? E aí eu botei essa escala aqui com cores, e aí dá para visualizar, ó, o vinagre aqui é um ácido, um pH na faixa de 3.
o ácido do limão, o suco do limão, tá vendo? Na faixa de 1 e 2, isso mesmo, Bruda. Agora que eu tenho que voltar aqui na pergunta. Pergunta de quem, gente? Do Rômulo. Oi, Rômulo. Vamos lá, professor, só um minutinho, gente. Professor, esse ácido acético são utilizados para algumas funções para fabricar o remédio. Então, o ácido acético, uma das aplicações assim é no vinagre, né? A gente sabe que tem uma porcentagem ali, se eu não me engano, na faixa de 5% de ácido acético ali, o resto é tudo água. Mas eu não duvido, porque assim, como a gente tem um leque muito grande de medicamento, tudo utiliza esses compostos químicos, pode ser que ácido acético tenha. Eu não me lembro de cabeça o nome de um medicamento que tem ácido acético, tá, Rômulo? Mas ele é passível de ser utilizado, sim. Podemos até fazer uma pesquisa para ver qual é o medicamento que utiliza, mas eu não, digamos assim, não lembro de cabeça, mas também não posso dizer não é utilizado, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Suco de limão é bem ácido, né? Aqui, ó. Claro que quando a gente dissolve em água, né? Solubiliza ali em água, põe bastante água, às vezes faz um suquinho mais fraquinho. Ali você tá com ele mais diluído, né? Mas se pega e toma ele concentrado ali, a gente sente. Não tem negativo, Pedro. Ele é de 0 a 14. Essa é a faixa, tá? Para ali no 0, sim. Há um grupo de substâncias que assume diferentes colorações em função do meio em que se encontram, se é ácido ou base. Nesse caso, que grupo é esse? São grupos chamados indicadores ácido-base, né? São moléculas ali que eles, se estão no meio básico, ele fica de uma cor. Se está no meio ácido, ele modifica de cores por conta, né, da questão também da geometria ali da molécula, ele se modifica e a cor modifica. Então, assim, ó, há uma escala numérica no valor de 0 a 14, já falamos, que indica se o meio é ácido ou básico, ou neutro, né? Se está ali no 7 é neutro. Aí o que acontece? Potencial hidrogeniônico, ou seja, essa quantidade ali de hidrogênio. Quando fala potencial hidrogeniônico, é CH+, né? Então, assim, se a gente está com dois indicadores, né? Fenolftaleína, uma molécula que tem seu arranjo espacial ali, se ele está no meio ácido, sabe como que fica a molécula? Incolor. Agora, se coloca ele em um meio básico, ele já muda de cor. Então, em laboratório, a gente tem fitinhas de fenolftaleína. Estou fazendo a reação, pego uma fitinha e coloco lá dentro. Opa! Minha reação está ácida. Se ela ficou incolor, ficou ácido. Aí, botei lá na reação, a fenolftaleína ficou rosa, é porque o meio da minha reação está básico, certo? Neutro. Em meio neutro, ali próximo a 7, ele fica também incolor. E aí você tem ali, né? Tem que usar. O ideal é utilizar a fenolftaleína, um indicador melhor para meios básicos. Tornassol, papelzinho de tornassol, também é um indicador. Uma molécula que tem ali naquele papelzinho, que quando você coloca em meio ácido, ele fica rosa. Ou em meio básico, fica azul. Tá vendo? Claro que também é possível saber o pH da solução, da reação, do que você quer saber, através desses aparelhozinhos que é chamado de pHmetro. Que é esse pHmetro, assim, a gente tem no laboratório, coloca lá dentro da solução e vai dizer, o pH é 7, pH é 8, pH do leite, como está a Bruna ali falando, ó, pH do leite aqui, ó, quase neutro, tá vendo? Ele é um pouquinho, levemente básico, o leite. Certo? Bicarbonato de sódio, água do mar, tá vendo? Um pouquinho básico. Leite de magnésia, mais básico, amônia. É, Pedro? Fez uma experiência?
Geralmente com meus alunos também, quando eu estou ensinando esse assunto, e quando era mais no presencial, né, há uns 2 anos atrás, eu passava experimentos, porque tem coisas do nosso dia a dia, repolho roxo é um indicador. Como assim? Na verdade, Bruna, várias substâncias, a própria característica dele que é. Entende? Então, assim, professora, por que que o vinagre é ácido? Ele tem toda a característica dele como ácido. O leite. O leite ali, a gente tem o quê? Uma composição de muitas moléculas no leite. O leite não é assim, NABR. Não é uma composição. Oi, Luiz, boa noite. Seja bem-vindo na aula. E aí, o que que acontece? O leite tem várias composições. E aí, claro que tem. Você tem leites e leites, né? Em geral, ele tá ali na faixa bem pertinho do neutro, o leite. Ok? Por quê? Porque ali você tem várias moléculas. Então, você não tem um hidróxido de alguma coisa, né? Ou igual o suco de limão, que você tem ali, né? Uma concentração, uma fórmula química, tá? Então, assim, quando a gente diz ali o leite está bem na parte ali próxima a 7, que ele está ali, ó, entre 6 e 7, está bem neutro. Desculpa, está bem próximo ao neutro, mas ele tá ali na faixa de levemente ácido, tá? Então, pensa que leite não tem uma fórmula química. Esse é o leite, H não sei o que. Não, leite é uma composição, tem um monte de minerais, sais ali misturado. Vamos seguir. Aí, o que vocês também... Só para a gente estar finalizando aqui os ácidos, tem algumas informações importantes. Quando a gente fala de ácido, tem que lembrar isso daqui, né? Ó, o pH 7, neutro, maior que 7, básico, menor que 7, ácido. Até aí tudo bem, essa interpretação. Agora, quando a gente fala de pH, o que é isso? O pH... Quando a gente fala de pH 7, entendo, professora. pH 6 também entendo. Menor já começa a entrar na família ali dos ácidos. Só que a gente pode relacionar valores. Ó, pH mais pOH, que a gente vai ver que isso daqui está relacionado, né, mais com a liberação de OH, que é a base que a gente vai ver agora. A soma desses dois tem que dar 14. Então, se fala assim, ó. Eu quero saber o pH, sendo que o pOH é 2. Qual vai ser o pH? Se eu sei que dessa fórmula aqui, ó, o pH, vamos supor, o pOH é 4. Desculpa, pOH é 4. Como que vai ser? Tem na química também. Mas aqui... A aplicação, geralmente, você nem precisa calcular o log, não. É só para mostrar da onde que veio. Foi utilizado isso que é a fórmula. Então, só para a gente finalizar aqui, já eu subo. Olha só, sempre o pH mais o pOH, que é a quantidade de H+, e aqui a quantidade de OH-, é igual a sempre 14. Então, qual vai ser o pH se o pOH for 4, por exemplo? Então, vai ser o quê? 14 menos 4. O pH é igual a quanto? 10. É uma base ou um ácido? É uma solução básica ou ácida? Nesse caso, com pH 10. pH 10 maior que 7. É básico. É uma base. Muito bem, Letícia. Ok? Então, essa relação aqui é bem bacana vocês terem em mente. Agora, para a gente finalizar aqui em termos de valores, de cálculo, sempre que vocês visualizarem assim, olha, o pH, ele está diretamente relacionado com a concentração do H+. Lembra que a gente falou? HCl. E meio aquoso libera H+. Que mais? Aí, se eu quero saber a concentração, então, quanto maior a concentração de H+, significa que esse ácido é forte, né?
E aí, o que que eu tenho? Ó, pH está diretamente relacionado com menos log da concentração desse H+. Aí, se eu ponho assim, ó, 10 elevado a menos o pH é igual à minha concentração de H+. Como assim, professora? Olha só. Não vou nem nessa questão não, vou na outra, ó. Uma questãozinha do Enem. Lembra disso daqui que a gente acabou de falar, ó. Essa daqui que eu tô falando, ó. 10 elevado a menos pH. Lembra disso, ó. 10 elevado a menos pH. Vai ser exatamente minha concentração de H+. Certo? E aí, o que que acontece? Sempre que vocês virem a concentração de H3O+, H3O+, é a mesma coisa que H+, tá? Por quê? De onde que vem o H+, ó? É simplesmente o H+, e com a água. Não está em meio aquoso? Então, se eu tenho um H+ em meio aquoso, eu posso escrever isso assim, ó, H3, ó, H mais H2, H3O+, certo? Então, falar de concentração de H3O+, significa que ele está falando a concentração de H+ para você. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico do peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como base. Ó, base. Na tabela são listados as concentrações hidrogênio iônico, ou seja, o H+, de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, ela tem suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão, carbonato de sódio e barrilha. E aí, aqui a concentração desse H+. Então, 10 elevado a menos 2, menos 6, menos 3, menos 8, 12 e 12. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar o odor? Então, se você quer amenizar uma base, você vai botar mais base? Não, né? Você tem que botar o oposto, certo? Você tem que botar o quê? Um ácido. Mas como que eu vou saber quem é ácido, professor? Lembra aqui, ó, que o pH é exatamente o valorzinho que você está vendo aqui, ó, tirando menos. Então, aqui, 10 elevado a menos 2 significa que o pH é quanto? 2. 10 elevado a menos 6 significa que o pH é quanto? 6. É o número. 10 elevado a menos 3, ó, 10 elevado a menos o pH. Tá vendo? É igual a concentração de H+. Então, ele deu essa concentração de H+. 10 elevado a menos 3, o pH é quanto? 3. 10 elevado a menos 8, o pH é 8. E aqui o pH, 12. Então, uma questãozinha aqui do Enem que quis, né, que você mostrasse, que o aluno mostrasse ali o conhecimento em ácidos, bases e a escala de pH. E essa relação aqui, que a concentração de H+ corresponde a 10 elevado a menos o valor do pH. Então, aqui é básico, certo? Sabão é básico, o álcool levemente básico. E quem mais? O leite, praticamente neutro, né? Um levemente ali ácido. E o vinagre. O vinagre e o limão aqui, ó, são ácidos. São os dois que são ácidos. Tá vendo? Suco de limão e álcool. Aqui a alternativa, tá? Na questãozinha do Enem. Opa, desculpa. Desculpa, gente. Aqui, ó. Suco de limão e vinagre. Isso daqui, ó. Suco de limão e vinagre. Tranquilo, gente? Deu para compreender? Quer que repita? O que vocês acham?
Cheio de informações, tá vendo? Que a partir do momento que teve a oportunidade de aprender com propriedade, como vocês estão aprendendo, é só uma revisada sozinho e pum, pegou, absorveu, internaliza isso daí e aparecendo já sabe, não precisa perder muito tempo. É isso daqui que cai mesmo, essa relação aqui de pH, não tem o que falar. Ah, professora, alguma vez o pH 2 vai ser básico? Não, aprendeu que pH menor que 7 é ácido, então o que aparecer de pH menor que 7 é ácido e pronto. Geralmente dá. Se for uma questão dessa assim, que quer saber quem é ácido, quem é base, geralmente dá a concentração de H+, ou diz a concentração de H3 ou mais, que é a mesma coisa, que é o H+ com água, certo? H3 ou mais. Beleza? Agora, vamos falar um pouquinho da base? Podemos? Não se preocupem com o tempo. À noite uma criança. Brincadeira, eu sei que vocês estão cansados. O que acontece? A gente vai sem, ficar no desespero e quando der a hora a gente para. Se não der tempo de fechar todas as funções, eu converso com Ilha e a gente continua semana que vem com essa mesma função. E a gente finaliza, o que precisa e faz exercícios, tá? Não se preocupem. Vamos lá. Eu acho que é bem melhor qualidade do que quantidade no desespero, não é mesmo? Então, vamos lá. 9h30, assim, mais ou menos, a gente para e de acordo, com o andamento aqui. Então, falamos de base. Desculpa, falamos de ácido. Lembrando ali, que libera sempre H+, segundo a definição ali que a gente estava seguindo, de Arrhenius. Arrhenius é o pesquisador lá, ele propôs ácido é aquele que libera H+. Aí já, aquele último exemplo que a gente deu, foi a definição de Lewis, E aí ele propôs o quê? Ele propôs, Gilbert Lewis, que já ácido tem moléculas que são classificadas, e realmente a gente sabe disso, tem moléculas que não têm hidrogênio e são classificadas como ácido, porque são espécies que conseguem receber par de elétron, tá? Ah, gente, nem fiz nessa. Essa daqui vocês façam. Olha, se o pOH da substância é 2, seu pH será... Então, é só lembrar, que a gente viu, ó, pH mais pOH sempre é igual a 14. O pH eu quero saber. O pOH é 2. Passa para lá subtraindo. pH 14 menos 2, pH 12. Tá? Então, falamos dos ácidos, vimos a nomenclatura dos ácidos, as forças dos ácidos. Muito bem, Rômulo. Agora a gente vai o oposto do ácido. Ai, tô com acidez no estômago, vou botar mais ácido para dentro? Um suco de limão concentrado? Não, eu tenho que botar o oposto para neutralizar, certo? A base. Aí a gente vai ver as características da base. Aí, uma das características da base é ela se dissociar, muitas delas se dissociam em meio aquoso. Só que, diferente do ácido que libera H+, a base libera, sabe o quê? O OH-. Então, por exemplo, nossa soda cáustica, o hidróxido de sódio. Quando se dissocia em meio aquoso, fica assim, ó, Na+, OH-. Então, liberou esse OH-, já tem que lembrar, e esse OH- é chamado de hidroxila. Lembra? Na química orgânica tinha o benzeno com uma hidroxila, que chamou de fenol. Okay? Então, essa hidroxila aqui tem várias moléculas. E aí, o que acontece? As substâncias que apresentam o grupo hidroxila no lado direito, ligada ao metal, como hidróxido de sódio, que é o metal, hidróxido de cálcio, que é o metal, hidróxido de magnésio, que é o metal, são todas bases, tá? Por que, professora? Ora é um hidroxila e ora são duas hidroxilas. Tem com 3 hidroxilas, por exemplo? Tem. Isso vai depender
da onde que está esse cátion na tabela periódica. Se está na família 1A, então ele vai formar o quê? Na+. Aí eu vou ter o OH menos 1 para 1. Cruza, lembra? 1 e 1, ó. Cruza dá NaOH. Agora, se eu tenho um cálcio, por exemplo, que é da família 2A, ó, ele forma cátion que 2+. E o OH é sempre menos 1. Se eu cruzo, eu fico com Ca1, OH2. Eu tenho que botar entre parênteses, porque se eu boto 2 aqui, sem parênteses, o 2 só pertence ao hidrogênio, não é a hidroxila inteira, então eu boto entre parênteses. O alumínio, por exemplo, é um metal que está na família 3A. Então, ele libera 3 elétrons, doa 3 elétrons e fica o quê? Um cátion mais 3. Se eu junto ele com a hidroxila, que é menos 1, cruza isso. Aí eu acho a fórmula química. O hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas. Tá vendo? Boa condutividade elétrica em solução aquosa, outras características do ácido. Mudam de cor de certas substâncias, chamadas indicadores ácido-base. Coloração avermelhada, com fenolftaleína incolor. Sabores adstringente, sabor igual a uma banana verde, que parece, prende assim a língua, né? Ou então aqueles leite de magnésia, né? Hidróxido de magnésio, de alumínio, que a gente toma quando está com uma acidez, né, no estômago, um desconforto por ter comido alguma coisa, enfim. Reage com ácidos e produz sal e água, reação de neutralização. Assim como a gente falou, né, que o ácido reage com a base para formar sal e água, eu mostrei aqui de novo. A base reage com sal, com ácido para formar sal e água, tá? A dissociação também, ó, ela pode se dissociar em água e formar lá, ó, o cátion e o ânion, que é o importante aqui, que é para ser a base, ó. Sempre libera o ânion como OH-, tá? Ó, hidróxido de alumínio aqui, ó, OH3. Dissocia e libera 3 hidroxila. Hidróxido de magnésio, dissocia e libera 2 hidroxilas, 1 hidroxila, tá? Classificação da base, ó. Número de hidroxila dissociado, ó. Monobásico, quando se dissocia, libera o quê? Somente uma hidroxila. De base, quando se dissocia, eu tenho 2 hidroxila, vai liberar o quê? 2 OH-. E assim por diante. Tudo bem? Tribase, tetrabase. Ó, tribase a gente acabou de ver, ó, hidróxido de alumínio vai se dissociar e vai liberar o quê? 3 OH-. Força da base e grau de dissociação. A gente viu, vamos associar com ácido. A gente viu que os ácidos tinham ácidos com oxigênio, que a gente chamou de oxiácido, e ali você pega o número de oxigênio e subtrai pelo hidrogênio, certo? E aí acha valores 2 para cima, ácido forte, 1 moderado, 0 fraco. Agora, quando a gente tinha ácido sem oxigênio, a gente chamava de ácidos sem oxigênio, são oxihidrácidos. E esses hidrácidos a gente lembrou de quê? Dos halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Quando é flúor moderado e para baixo forte. Todos os demais sem ser halogênio fraco. Agora com a base, para ser uma base forte, ele tem que dissociar quase 100%, ou seja, é um metal com OH que bota em água, dissocia facilmente, libera esse OH-, tá? E aí, sabe quais os metais que com facilidade, quais são as bases que com facilidade liberam esse OH+? São os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Ok? Metais alcalinos e alcalinos terrosos são metais ali da família 1A e da família 2A que geralmente formam base forte. Tem exceção, professora? Tem.
o magnésio, hidróxido de magnésio. É uma base, né, classificada como fraca, tá? Tem algumas características ali do magnésio que faz com que ele tenha uma classificação como fraca. As bases fracas têm grau de dissociação inferior a 5%, tá vendo? Forte é quase 100% se dissocia. Demais bases, incluindo hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio, são todas classificadas como base fraca, tá? Então, Pedrinho, ótima pergunta. Água potável é neutra? Ela tá ali na faixa neutra, sim, tá? O que acontece? A gente tem uma questão aqui que fala sobre tipos de água. Água dura, água saloba, água de cal, enfim. Então, assim, por exemplo, aqui em casa, Itaipuaçu, eu uso poço artesiano, né? E aí eu fiz o teste, eu levei lá na UF, fiz o teste e a água é potável. Só que você sente que ela é um tantinho salobre, tá aqui perto do mar, né? Então, possivelmente, se for fazer análise de pH, você vê que ela possivelmente ela tá ali um pouquinho por conta da quantidade ali de sais, de íons presente, ela possivelmente está saindo da faixa do 7, né? Está indo ali mais para ácido, mas ela é potável, entende? Então, assim, o ideal é estar próximo ali do 7, tá, Pedro? Solubilidade em água. Então, solúveis, base dos metais alcalinos e hidróxido de amônia. Pouco solúvel em água, base dos metais alcalinos terrosos. E insolúveis, as demais bases, tá? São só exemplos aqui, que claro que é muita informação, requer geralmente quando cai isso, comenta da base, então você não precisa ficar memorizando assim, enfim, é mais para conhecimento, tá? Nomenclatura. Como que a gente dá nomenclatura? Sempre antepõe a palavra hidróxido, tá? Hidróxido. No ácido a gente antepõe a palavra o quê? Ácido. Ácido clorídrico, ácido clórico, ácido sulfúrico. Na base antepõe sempre a palavra hidróxido. Então, falou de hidróxido, tem que lembrar que é o OH, tem que lembrar que é uma base, não é base de alguma coisa. É hidróxido. Hidróxido de sódio, tem magnésio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e assim por diante, tá? Funções e aplicações da base. Ó, hidróxido de magnésio, presente no leite de magnésio, utilizado para combater a acidez estomacal. Cal hidratado. O que é o cal? É o hidróxido de cálcio. Uma base. Usado como argamassa na construção civil, em pinturas. Hidróxido de sódio. Uma soda cáustica, né, uma base forte utilizada para limpeza de materiais, desentupimento de canos, largamente desempregada na indústria, é tóxico, é corrosivo, é muito usado nas indústrias químicas para preparar sabão e outros compostos orgânicos, certo? Hidróxido de amônio, NH4OH, componente de vários produtos de limpeza, saponificação de gorduras, vendido no comércio, é tóxico e irritante aos olhos, tá? Aqui temos alguns exemplos. Aqui, ó, questãozinha. O tubo de PVC, material organoclorado sintético, né? O PVC é um polímero, policloreto de vinila. É um polímero, uma cadeia orgânica, mas que tem ali, presente na cadeia dela, tem cloro. Então, ó, material organo, ou seja, orgânico, clorado. Então, tem carbono e tem cloro, beleza? São normalmente utilizados para encanamento de construção civil. Ao final da vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se quem? HCl. Cloreto de hidrogênio, né? Que é o ácido clorídrico. Dentre outras substâncias, cloreto de hidrogênio é outro nome para chamar o ácido clorídrico, tá?
Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema de emissão dos poluentes. Então, ao invés de ficar emitindo esse gás, o ácido clorídrico aqui, ó, na forma gasosa, é preciso fazer um tratamento. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração. Então, queimou os tubos, aí vai ter lá a saída dos gases, da queima, né? Os vapores. Aí qual é o ideal a indústria fazer? Pegar, canalizar para ir para algum suporte, né? E borbulhar esse gás. Aonde? Em uma água dura, em uma água de cal, vamos explicar cada uma, e uma água salobra, uma água destilada ou uma água desmineralizada? O que vocês sugerem? Lembra, a gente se trata de um ácido, certo? Vamos com calma. É um ácido. Se é um ácido, para neutralizar um ácido, a gente precisa de quê? De uma. Qual o oposto do ácido? Uma base. Certo? É uma base. E aí, o que vocês acham? Qual água aqui que remete a algo básico? O que vocês sugerem? O que remete a algo básico? É o cal. O cal é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Beleza, água de cal. Mas vamos ver, água dura. Na verdade, a água dura é só mais. Eu botei vários conceitos aqui, ó. Água dura é água com alto teor de quê? De minerais, tá? Uma água mais pesada. Água de cal, solução com água de cal, hidróxido de cálcio. Água salobra, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, a pergunta e o slide 24 com detalhes para que vocês possam processar também depois, sozinho. Água salobra. Água salobra é aquela que apresenta mais sais dissolvido que a água doce e menos que a água do mar, ok? Então, ali a água salobra, como da minha casa aqui, acredito que muitas pessoas aqui de Maricá também utiliza água de poço artesiano, ou então compra, né? Enfim, eu passo a minha no filtro, que fica essa água geladinha, e acostuma, né? Enfim. Então, essa água salobra aí é uma água ali que tem mais sais dissolvido. Água destilada. Água destilada e água desmineralizada, na verdade, são sem. Você tira ali os minerais dela, certo? A diferença é só o processo como é feito essa retirada dos minerais. Ok? Então, você borbulhar o ácido clorídrico, o ideal é aonde? Borbulhar em uma água que tenha base, que aí vai neutralizar e vai formar o sal. Show? Tudo bem, gente? Tá doendo muito? Como que tá? Pode seguir mais um pouquinho? Que bom. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora, o que, digamos assim, que suga mais a gente é a compreensão de ácido e base. Sais e óxido é mais leve, vocês vão ver só. Os sais, principalmente, que o sal nada mais é, claro que a própria natureza, né? Tem muitos sais na água do mar. Evapora a água do mar, tem um sal ali que a gente, né, consome, o cloreto de sódio e vários outros sais na natureza, mas ele também é obtido através de uma reação ácido e base. Você obtém sempre sal e água. Vamos falar dele. Composto iônico, ou seja, né, vem um cátion e uma base junto, é um sal que apresenta... Quer perguntar alguma coisa? Alguém ligou o microfone? Sem querer? Então, compostos iônicos que apresentam ao menos um cátion diferente de hidrogênio e, no mínimo, um ânion diferente de OH.
certo? Encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob a forma de minerais, ou dissolvidos, como no caso de cloreto de sódio ou sal de cozinha, né? Ele é encontrado na natureza e dissolvido na água do mar. Muitos sais apresentam sabor salgado, alguns apresentam alta solubilidade em água e outros apresentam valor de solubilidade tão pequeno que não são considerados, que são considerados insolúveis, vou corrigir ali, como é o caso de carbonato de cálcio, um constituinte do mármore. Eu botei não considerado, que são considerados insolúveis, desculpa. Conduz eletricidade quando estão na fase líquida, fundido, ou em solução aquosa, porque nestes casos há elétrons livres. Geralmente são sólidos a temperatura e pressão atmosférica, podem ser obtidos na reação entre ácido e base. Então, é uma reação clássica aqui, ó, HCl, acompanha comigo, ó, HCl, um ácido, NaOH, uma base. Ó, eu pego o cátion da base e o ânion do ácido, formo quem? O sal. O que sobra? A água. Ok? Dissociação dos sais. Quando um sal se dissolve em água, ele sofre uma dissociação semelhante à que ocorre com as bases, visto que também é um composto iônico e nessas dissociação são liberados íons, ok? Então aqui, ó, se dissolve na água e libera o quê? Na+, Cl-. A gente tem sais hidratados, por exemplo, olha, você tem um sulfato, e aí você, na mesma fórmula aqui, você tem 5H2O, ou seja, é um sal que na sua fórmula química, preso ali, ó, para cada molécula dessa, você tem 5 aguinhas ali grudado na sua estrutura cristalina, ok? Então, são sais que é até chamado de sais higroscópicos, ou seja, são sais que conseguem absorver com facilidade a água. São aqueles que apresentam moléculas de água em sua estrutura cristalina sólida. Isso porque alguns sais são higroscópicos, ou seja, possuem capacidade de absorver facilmente a água do ambiente. Vários materiais que a gente compra vem com saquinho em bolsa de couro, até mesmo que se for um couro genérico, às vezes de óculos, várias coisas que a gente compra, vem saquinhos assim, com umas pedrinhas dentro, já repararam? Com um papelzinho poroso, porque se, dependendo do lugar, muito úmido ou não, pode criar bolor, né? Chega um material para você que está comprando novo com bolor, ninguém vai querer isso. O que os fabricantes colocam? Colocam esse saquinho com sal ali dentro, que com facilidade, ó, apareceu uma umidade, ele suga, não deixa criar bolor ali na peça nova, ok? Alúmen, na verdade, são sais formados por 2 cátions. Na caixa de tênis também sempre tem isso mesmo. São sais formados por 2 cátions, um monovalente com carga +1 e outro trivalente com carga +3. Um único ânion. Olha aqui, um exemplo. Só para vocês saberem que existe, olha, tem uns sais que é conhecido como alúmen, são pouquíssimos. Vem um ânion aqui, que é o SO4, e você tem 2 cátions, tá vendo? Um cátion ali da família +1, que é um potássio, por exemplo, e o alumínio, que tem a carga +3, tá? Conhecido popularmente como pedra Uni. Já ouviram falar? Pedra Uni? Ok? Funções e aplicações do sais. Cloreto de sódio
É obtido da água do mar, é utilizado na alimentação, como sal de cozinha, na conservação de carnes, né? Antigamente, que não tinha facilidade aí de ter geladeira, energia elétrica, com facilidade, as pessoas usavam sal ali para conservar a carne. Botava um monte de sal ali que conseguia, né, digamos assim, diminuir, com que ela durasse mais tempo, né, diminuir a degradação. Na indústria é utilizado para a produção de soda cáustica e gás cloro. Carbonato de sódio, ó, carbonato de sódio, um outro sal, também chamado de soda ou barrilha, usado na fabricação de vidro, sabão, corante no tratamento de água de piscina, tá? Isso é um sal aqui, o carbonato de sódio. Carbonato de cálcio, na natureza, é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita, forma a estalactites e a estalagmites das cavernas, aqueles que é de baixo para cima, uma de cima para baixo. Usado na produção de cimento e de cal virgem, reduz a acidez do solo, né? Em vários lugares, o solo é um pouco ácido, principalmente próximo ao mar, né? Aqui mesmo em Itaipuaçu tem vários problemas de solo ácido, algumas plantas que são mais sensíveis, então o ideal é pegar o quê? O carbonato de cálcio tem uma relaçãozinha, né? Só pesquisar, ou mesmo na compra do material, dependendo da quantidade ali do local, da metragem do local que você quer melhorar, ou seja, diminuir a acidez, você coloca ali o carbonato de cálcio, dá uma mexida na terra, espera ali, eu acho que é uma faixa de uns 30 dias, e aí você melhora ali o pH do solo para, né, para plantio, enfim. Hipoclorito de sódio, olha só, é um sal usado como antisséptico, alvejante, né, é o nossa água sanitária, popularmente falando, mas se a gente for ler atrás da água sanitária, vem sempre composição hipoclorito de sódio, que é esse daqui, essa molécula aqui, ó, um sal. Sulfato de cálcio, gesso, né, para imobilização, é esse sulfato de cálcio aqui, nosso gesso. Bicarbonato de sódio, é um antiácido, aqui ó, o bicarbonato de sódio. Carbonato de amônio, expectorante, carbonato de lítio, antidepressivo, cloreto de sódio, soro fisiológico, fluoreto de estanho 2, fortalecimento de esmalte dental, permanganato de potássio, antimicótico, sulfato de ferro 2, fonte de ferro para anemias, fonte de ferro para anêmicos, sulfato de magnésio, um laxante, ok? Alessandro, você falou nas aftas, foi a pedra úmida, né? Exatamente. Agora, peraí. Essa questão aqui, eu acho que a gente pode... O óculos está tão pequenininho que eu acho que dá para a gente finalizar. O que vocês acham? Posso seguir para os óxidos, gente? Ou já estão cansados? Pode ser? E aí eu boto os exercícios com a resposta. O que vocês preferem? Rapidinho, vamos lá. Bom, os óxidos. Então, falamos ali de ácido, de base, de sais e de óxidos, certo? Os óxidos são os últimos que a gente vai estar vendo. E ele é bem tranquilo. O que a gente lembrou? O que tem que lembrar quando fala de óxido? Óxidos, a gente tem o quê? Tem sempre um elemento binário, ou seja, dois elementos químicos, onde um tem
oxigênio, é o oxigênio. Então, composto formado por dois elementos químicos diferentes, que podem ser chamados também de compostos binários. Os óxidos se formam pela combinação de oxigênio com quase todos os outros elementos da tabela periódica, apenas exceção do flúor, tá? Por quê? Porque tem que ser um elemento, o oxigênio, vocês lembram? Estão lá na pontinha. E aí, ele é dos calcogênios, família 6. O 7 é o flúor, que é o único elemento ali mais eletronegativo de que o oxigênio. Então, para ser óxido, tem que ser o oxigênio com o elemento antes dele, tá? Menos eletronegativo. Ligação entre o oxigênio e outros elementos pode ser iônico ou covalente. Vamos ver. A gente tem óxidos básicos, olha só. Imagina, ó, um oxigênio com sódio. O sódio não está aqui à esquerda, então ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, cai dentro da classificação de óxido. Ó, dois elementos químicos, independente da quantidade, ó, são dois elementos químicos, onde um é oxigênio e o outro aqui, nesse caso, o metal, por exemplo. Em meio aquoso, vai formar quem? NaOH. Então, ele é classificado como um óxido básico. Sempre que você coloca um óxido para reagir em água, ele, sendo passível de formar aqui uma base, ele é classificado aí como óxido básico. Reage com água para formar bases ou reage com ácido para formar sal e água. Então, se reagiu com ácido e formou sal, já é um óxido básico, né? Porque o que reage com ácido para dar sal? Ou é uma base ou algo, né, que tem a característica básica, como óxido básico. Então, são sólidos iônicos, metais alcalinos e alcalinos terrosos, reagem com água. Estes metais têm NOx mais 1, mais 2, mais 3. E agora o óxido ácido, professora? Vai ser a mesma coisa, as características opostas somente. Mesma coisa que eu digo, mesma linha de raciocínio. Então, aqui, o óxido ácido, por exemplo, reage com água para formar ácido. Ó, lembra? Um HSO3 com água vai formar o quê? Ácido sulfúrico. Por isso que é um óxido poluente, né? No meio ambiente aqui, ó, com água vai formar ácido sulfúrico. E se você botar esse mesmo SO3 frente a uma base, olha aqui como que ele forma. Ele forma um sal, sulfato de sódio. Também vai ser classificado como óxido ácido. Então, são moleculares, né? São formados por oxigênio e não metal ou metais com NOx elevados, tá? Exemplos de óxidos aí. Então, falou de óxido, tem que lembrar, opa, elemento binário, ou seja, tem dois elementos, onde um obrigatoriamente é o oxigênio, tá? Tem outros exemplos de óxidos aqui que eu gostaria de mencionar para vocês, que é óxidos anfótero. Olha que nome, anfótero, um nome diferente, mas é passível de entender. A gente pode associar a anfíbios. O que é um anfíbio? Anfíbios não são animais que têm uma parte da vida que na água, depois cresce e fica na terra? O sapo, por exemplo, vocês devem ter estudado ou vão estudar isso aí em biologia, os anfíbios. O óxido anfótero, podem associar, comporta-se ora como base e ora como óxidos básico, ora como óxido ácido. Depende, né, frente ao que ele está. Se ele está frente, olha só, comporta-se como óxido básico e também como óxido ácido. Só reagem com ácido forte ou base forte. Imagina aqui, botar na frente de um ácido forte, o ácido clorídrico, certo? E aí você bota um óxido de zinco frente ao ácido clorídrico, sabe o que forma? Forma um sal, cloreto de zinco. Agora, põe esse mesmo óxido de zinco, desculpa, bota esse mesmo, desculpa, gente, bota esse mesmo óxido de zinco frente a uma base forte, vai formar aqui, ó, um outro sal aqui. Então,
colocou esse ó. São poucos ácidos anfóteros, tá? Obrigada, Pedro. São poucos óxidos que são anfóteros. Então, tem que lembrar que ele colocado em frente a ácido forte ou base forte. São, em geral, sólidos iônicos insolúveis em água. Podem ser formados aqui, ó, com zinco, tá vendo? Chumbo e outros elementos químicos aqui, ó. Somente esses daqui, tá? E por fim, obrigada, Rômulo, óxidos neutros. Óxidos neutros não reagem com água, nem com ácido e nem com base. CO, N2O, NO são gases imoleculares, né? Ou seja, fazem ligações ali covalente, não são iônicos, são moleculares, ligação covalente, formado por não metais. E por fim, os peróxidos. O que é isso? Você sabe que eu acho que tomara que nem seja resfriado, tá, Luiz? Foi só uns espirros mesmo. Tomara. Bem que peguei um pouco de chuva hoje. Enfim. Vamos lá. Se eu continuar espirrando, já vou tomar aqui alguma coisinha, né? Pra gente não abrir oportunidades aí, né? Pra ficar aí gripadona. Isso é muito chato. Bom, os peróxidos, o que a gente tem que lembrar? Reagem com água ou com ácidos diluídos, formando água oxigenada, certo? Então, ao invés de formar água H2O, a gente forma água oxigenada. Então, aqui, ó, peróxido aqui, ó, Na2O2, reagindo com água, olha só, forma água oxigenada. Então, aqui, Na2O2 é um peróxido de sódio. H2O2, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Não é isso? Tá? Então, geralmente vem a partir desse peróxido aqui, ó, Na2O2. Tudo bem? E nomenclatura dos óxidos? Olha que tranquilo. Nomeamos os óxidos de acordo com os grupos de divisão. Óxidos moleculares, né, ácidos. Antes da palavra óxido e do nome do elemento, colocamos os prefixos mono, di, tri, tetra, penta. Então, aqui, eu tenho quantos oxigênio? 2. Então, eu ponho dióxido, a palavra óxido vem, ó, dióxido de carbono. Por quê? Porque é um óxido que molecular, né? Tá fazendo ligação ali covalente. Dióxido de carbono. Agora, aqui também, ó, aqui é um ametal com um ametal, ligação covalente. Aqui é um ametal com ametal, ou seja, ligação covalente. Aí eu tenho quantos oxigênio? 3 trióxidos de enxofre. Agora, para óxido iônico, ou seja, o oxigênio com metal, ou seja, ametal com metal, a gente faz o quê? Forma óxidos iônicos, quando você tem metal com ametal. E como que é o nome? Simplesmente óxido de, o nome do metal. Óxido de cálcio. Ferro, óxido de ferro. Né? Nesse caso aqui, o NOx dele é mais 2, aí óxido de ferro 2, ou simplesmente óxido ferroso. Eu pensei que tivesse mais exemplos aqui, por isso que eu passei. Caso o elemento metal forme, 2 cátions diferentes, a distinção é feita da mesma forma que para as bases e para os sais. Então, assim, se tivesse óxido de ferro 3, e aí você coloca aqui, se o NOx for 3, ok? Alguns metais que têm NOx variado, que é passível de formar esses óxidos, ferro 2, ferro 3 e assim por diante. Função e aplicação de óxidos. Peróxidos na indústria são utilizados como clarificadores, alvejantes de tecido. Peróxido de hidrogênio, olha, um exemplo de peróxido aí, H2O2.
popularmente conhecido como água oxigenada, é utilizada como antisséptico em algumas pessoas algumas pessoas a utilizam para descoloração de pelos e cabelos. Dióxido de silício, o SiO2, é um óxido mais abundante na crosta terrestre. Ele é um dos componentes dos cristais da rocha e da areia. Ok? Óxido de cálcio, que é o cal virgem, obtido a partir da decomposição do calcário, é utilizado na agricultura para diminuir a acidez do solo e também, deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Desculpa, onde que a gente estava? Óxido de cálcio, né? Cal viva ou cal virgem, obtido a partir da decomposição do calcário, é utilizado na agricultura para diminuição da acidez do solo e também na preparação de argamassa de construção civil. Óxido nitroso, N2O, conhecido como gás hilariante. Esse óxido inalado em pequena quantidade provoca euforia, mas pode causar sérios problemas de saúde e é utilizado como anestésico. Ok? Dióxido de enxofre, SO2, é usado para a obtenção de ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios, entre outras aplicações. Monóxido de carbono, CO, utilizado para obter certos produtos químicos e na metalurgia de ácido. Água é um óxido, né? É um H2O, olha só, tem oxigênio, é uma molécula binária que tem oxigênio e hidrogênio, presente em quase tudo em nosso planeta. Né? A água é um exemplo de um óxido. O gás carbônico também, CO2, utilizado, por exemplo, pelos seres produtores da cadeia alimentares, no processo de fotossíntese, encontrado nos refrigerantes e nas águas mineral, na água mineral gaseificada. Por fim, óxido de zinco. É um pó branco usado em pinturas de rosto de palhaço, usado também como protetor solar. Tem só algumas questões ambientais de alguns óxidos que a gente já mencionou, né? O dióxido de enxofre, SO2, é um dos principais poluentes atmosféricos. Em dias úmidos, combina-se com água e forma chuva ácida. Monóxido de carbono é normalmente o principal poluente da atmosfera nas zonas urbanas. Inalado, combina com a hemoglobina das hemácias do sangue, neutralizando-as para o transporte do gás oxigênio no organismo. Por isso que a pessoa fica sufocada, né, atrás de um caminhão que solta ali um monte de vapor, né, uma fumaça preta, que na verdade ali o CO mesmo ele nem tem cor, né? Mas ali na fumaça de caminhão, que é uma queima ali meio que incompleta, você também tem muito vapor de CO misturado ali. Então a gente fica sufocado porque quando a gente respira, essa molécula de CO se liga à hemoglobina e aí ocupa o lugar que teria que ser o oxigênio e aí causa, né, dá esse desconforto a gente. Por isso que quando uma pessoa está em algum ambiente assim fechado e escapamento de CO, a pessoa pode morrer asfixiada. Ácido nítrico também na atmosfera vai formar o que? Chuva ácida. E óxido de enxofre, presente em combustíveis fósseis, usado na indústria, como carvão mineral, em automóveis, derivados de petróleo, principalmente óleo diesel. Esses óxidos também geram chuva ácida, né? Levam à formação do ácido sulfúrico. Ok, pessoal? E aí, o que acontece? A gente tem algumas questõezinhas aqui que eu separei, mas o que eu faço? Eu envio para vocês, né, todas as questões com a resolução e vocês tentam fazer. Semana que vem, quando a gente começar a aula, eu já deixo em aberto para que você, aqueles 10 minutinhos que a gente conversa, ali 15 minutinhos, eu já deixo em aberto para a gente tirar alguma dúvida dos exercícios que eu gostaria de ter feito hoje com vocês e já não dá mais tempo. Combinado, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Foi um pouquinho corrido, mas eu acho que vale a pena, né? Porque a gente tem outros tópicos importantes para a gente ver,
né? Então eu mando isso daqui tudinho para vocês, já com gabarito, tudo direitinho. E a gente segue estudando aí. A próxima quarta eu aguardo vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Desculpa ter passado a hora, uns 12 minutinhos. Mas vocês são uns amores, vocês aguentam fielmente. Espero vocês semana que vem, tá bom? Muito boa noite, fiquem com Deus. Obrigada aí pela presença. Valeu, Luiz, Pedro, Alessandra, muito obrigada. Flaviane. Obrigada, Flávia. Flaviane está sempre aqui presente. Rômulo, Emily, obrigada. Maria José também. Laílson, Alessandra, muito obrigada. Boa noite. Descabelado, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Tchau, fica com Deus.